E aí, meus amigos, como vocês se saíram na Liga dos Campeões nesta quarta-feira? Na terça a gente foi super bem, na quarta nem tanto, mas também não foi ruim não. A gente conseguiu ganhar aqui no mais 2,5 no jogo do Leipzig. No jogo do Brecht a gente perdeu no dupla chance. O Celtic venceu por um gol e aqui a gente também tomou um head. A gente conseguiu ganhar nos gols aqui no jogo do Bayern, ganhamos na vitória do Milan diante do Girona e perdemos dupla chance do City. O Sparta e Inter era uma duplinha de Inter com o Real Madrid que veio e o Arsenal no HT o gol saiu muito rápido. Do Campeonato Paulista a gente ganhou com um golzinho no finalzinho do Bragantino. Jogo do Corinthians e Santos e Palmeiras a gente acabou não fazendo nada, beleza? Então agora a gente tem aqui uma lista de jogos para esta quinta-feira e se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e bora rodar a vinheta para a gente poder passar para vocês os palpites de hoje. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara hoje aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do AZ contra a equipe da Roma. Tanto o AZ quanto a equipe da Roma chegam de uma forma muito boa aqui. A invencibilidade do AZ é de 11 jogos e o time espera subir na tabela de classificação para garantir uma vaga. O time está aqui na 20ª colocação, na rabeta aqui dos times que vão para repescagem, então a vitória hoje coloca o time aqui já numa boa condição, 11 pontos aqui de brigar por uma vaga direta. A Roma, por sua vez, o início do Ranieri lá é muito bom, são 6 jogos de invencibilidade e a Roma passou a ser novamente respeitada, né? Um time que vinha jogando mal, com problemas, agora está jogando bem de forma muito mais competitiva e conseguindo brigar com os adversários. A Roma chega para esse confronto aqui depois de vencer por 3 a 1 a equipe da Genoa. A gente ganhou aqui, também teve empate com o Bolonha, forte time, venceu o clássico diante da Lazio, segurou o Milan, então a forma da Roma realmente é muito interessante. O AZ é um time que tem uma característica ofensiva, mas eu vou dar um pouco de destaque para o lado defensivo da equipe, que tem sofrido só 0,8 gols aqui nos jogos. Agora, essa boa defesa do AZ não está trazendo isso para a Liga Europa. O time tomou gol aqui em todos os jogos até o momento. A Roma, por sua vez, está praticamente invicto, tirando o jogo contra o Wolfsburg, que conseguiu ganhar 2 jogos, ambos em casa, e fora de casa também empatou e não está conseguindo vencer a maioria dos seus jogos. Então, um confronto muito equilibrado, carinha de empate aqui, mas eu vou recomendar mais de 1,5 gols. A gente tem tanto gols do time da casa quanto o gol do visitante, e eu gosto das chances aqui de gols aqui nesta primeira partida. O Bodo recebe o Maccabi, pessoal, e esse é um confronto aqui que eu também vou puxar para o mercado de gols. O Bodo, ele é o favorito e favoritíssimo pelas casas de aposta, acabou de ser o campeão norueguês, mas ele está em intertemporada. Então, nas últimas vezes que ele jogou, nos últimos 2 anos que ele jogou jogos nessa intertemporada, ele não foi bem, não conseguiu vencer. Então, achei um favoritismo muito exagerado para um time que também não é um primor aqui em termos de resultado, não. Se a gente vê o desempenho do Bodo aqui, ele ganhou 2 jogos em casa contra times fortes, mas também sempre jogos muito movimentados. O Maccabi, por sua vez, também está conseguindo fazer jogos bem movimentados aqui, vem desde a fase pré, né? E vem de 2 vitórias, bastante animado para a competição, com um ataque que está desenvolvendo bem e com bons jogadores que podem surpreender essa equipe do Bodo. Os jogos aqui, tanto do campeonato norueguês, são sempre muito movimentados e essa equipe que não venceu, inclusive os 2 jogos que ele fez nesse período amistoso, vou até abrir aqui para vocês verem, o Bodo, ele tomou 3 a 0, né, nos 2 jogos que disputou, então isso me deu uma desanimada aqui de pegar o Porto. Então ele tomou 3 a 0 aqui, tomou 3 a 2, então eu vou recomendar também o mais de 1,5 gols aqui nesta segunda partida. Porto e Olympiacos é um confronto que, na minha visão, tem de ser apertado. O Porto não chega em boa fase, parece que tem problemas do técnico com os jogadores também, aquela confusão lá com o PP e tudo mais. O fato é que o time perdeu na Copa para o Sport e perdeu 2 jogos já do Campeonato Português, dando meio que adeus aqui a briga pelo campeonato, né? A briga vai ficar, parece que novamente aí, entre Sport e Benfica. O Porto já está aqui, tá 3 pontos atrás só, então ainda dá para poder sonhar. Mas a situação do time realmente não é muito boa. Se tem uma coisa boa na equipe do Porto é a defesa, né, que é uma das melhores do campeonato, com apenas 14 gols sofridos. Do outro lado, a gente tem o Olympiacos invicto já há mais de 10 jogos, jogando muito bem tanto no seu campeonato nacional quanto na própria Liga Europa, onde o time no momento aqui está na 15ª colocação, brigando por uma vaga direta também. É um dos times que menos sofreu gols aqui na competição, com apenas 3 gols sofridos, mas também um dos times que menos marcou gols aqui, apenas 5. Esse jogo aqui, pessoal, vou recomendar o menos de 2,5 gols.
para essa partida. São duas defesas muito sólidas e dois ataques que, sinceramente, não me encantam. Vou até filtrar aqui pelos jogos desta liga para a gente ter uma noção de gols. Ó. O Porto ele sofre mais gols, mas o Olympiacos cai demais. Então eu acho que a gente tem... Cara, um 0x0 eu não descarto, mas tem 1x0 Porto, 2x0 Porto. E eu acho que se o Olympiacos fizer o gol, aí vai ficar um pouco mais arriscado, mas... Como é um time que sofre poucos gols também, eu acho que os placares mais prováveis são 1x0, 2x0 e eventualmente 1x1. Eu acho que a gente perde aqui num 2x1, beleza? O Fenerbahçe recebe a equipe do Lyon e o Fenerbahçe, treinado pela equipe do Mourinho, tá aqui querendo, né, subir na tabela de classificação e manter o bom desempenho geral que ele está mantendo já com 6 jogos de vencibilidade, marcando muitos gols, com um ataque de qualidade também, com jogadores aqui que são bons. O Dzeko mesmo tá lá. Então o Fenerbahçe é um time perigoso, né? E que quer aí o protagonismo na competição internacional para poder fazer um bom desempenho. O Dzeko marcou no final de semana, né? Contribuiu aí com um gol em cada uma das duas últimas partidas. E o atacante também tem uma assistência e marcou gols nos 2 últimos jogos da equipe na Europa League. O Fenerbahçe tem um meio-campo bastante combativo também, joga num 4-4-2 clássico e vai enfrentar a equipe do Lyon, que vinha numa boa fase no campeonato francês depois de uma derrocada. Então o Lyon é meio que uma montanha-russa, né? Hora ele tá muito bem, hora ele tá muito mal. Mas na Liga Europa ele está sim jogando bem. Inclusive, acho que ele está invicto fora de casa, ou só perdeu um jogo. Vamos filtrar aqui pra gente ver. O Fenerbahçe tem 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E o Lyon, fora de casa, conseguiu vencer o Rangers, venceu também o Karabakh e empatou com a equipe do Hoffenheim. Sempre jogos bastante movimentados. Eu acredito que o Fenerbahçe tem boas condições aqui, pessoal. Eu não gosto muito dessa equipe do Lyon. Acho que é uma equipe que tem problemas defensivos. E o Fenerbahçe está crescendo bastante em termos de desempenho. Eu vou recomendar o menos 0,25 da equipe do Fenerbahçe aqui. Para mim tem boas chances de ganhar o meio campo, fazer um gol e se fechar e conseguir uma vitória aí por um gol de diferença. Eventualmente, se empatar, a gente perde só metade. Eu gosto disso. Hoffenheim e Tottenham. Hoffenheim fazendo uma campanha no campeonato alemão simplesmente horrível, mas conseguiu um respiro aqui ao vencer o último jogo, né, por 3-1, se eu não me engano foi diante do Kiel, isso mesmo, venceu fora de casa e deu uma respirada, mas foi apenas a segunda vitória contando um amistoso do time nos últimos 10 jogos, uma defesa muito frágil e um ataque também que é um pouquinho limitado. O respiro que tem é que o Tottenham também não está muito bem não, quem diria que o Tottenham estaria brigando aqui contra o rebaixamento na Premier League, e essa é a situação do time no momento. Muito por conta do time ter perdido alguns jogadores, mas mais principalmente, né, por conta das lesões. São 3, 6, 7, 8, 9, 10 que estão fora, 11, 12... 13 jogadores do elenco do Tottenham estão indisponíveis para a partida de hoje. Então, assim, é uma lista de baixas que mina qualquer time e deixa o treinador sem muitas opções. Se você olhar à frente, vai ter Richarlison, a volta dele depois de lesão, então vai voltar com muita vontade. E também o Kulusevski que joga bem, além do meio campo que tem o Maddison e o Bentancur. Então, assim, o Tottenham tem jogadores de gabarito, mas a defesa simplesmente não está rendendo bem. Nenhum dos dois times é confiável, são times que chegam aqui desesperados. E o mercado de mais de 1,5 gols, para mim, é o que eu mais gosto. É a minha recomendação para essa partida, porque o time que toma o gol aqui vai para cima, toma contra-ataque. Então, assim, é um jogo que tende a ser bastante movimentado. Manchester United e Rangers, pessoal, coloca frente a frente aqui uma equipe inglesa e uma equipe escocesa. O United, 3 vitórias seguidas na Liga Europa, jogando muito bem. O Rangers praticamente invicto também, só perdeu para a equipe do Lyon. O United está buscando se encontrar aí com o Rubem Amorim, que declarou que esse é o pior Manchester United que ele já viu. Você tem uma ideia da moral que tá esse time lá. E realmente são jogadores muito limitados, né? Não à toa os resultados do United, eles escancaram isso. O time no último final de semana perdeu para o Brighton por 3-1 e é uma sequência aí de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Então o United é um time que não é nada confiável, mas pelo menos, como eu falei, na Liga Europa o time consegue virar a chave e render ofensivamente, coisa que muitas vezes não consegue também. O Celtic está 13 pontos atrás. O Rangers, né, tá 13 pontos atrás do Celtic e parece que o Campeonato Escocês vai ficar longe. Tem hoje a ausência do Diomande e é um time que também tem um estilo bastante ofensivo de criar chances de bola na área que pode incomodar, sim, a equipe do United, até porque na Liga, como a gente viu, tá praticamente invicto e fazendo jogos muito movimentados. Aqui, pessoal, é um jogo que não além da situação na classificação, que é importante para ambos, e ambos estão em situação aqui de se colocar entre os 8 primeiros, é um jogo de 2 ótimos ataques e times que no seu campeonato nacional meio que já foi, e
o objetivo aqui é avançar na Liga Europa. Então eu vejo um confronto bastante movimentado, o United querendo vencer, ganhar confiança, vencer e além de vencer, convencer, mas com uma defesa que não se sustenta, então mais de 2.5 aqui é uma ótima pedida na minha visão. O Frankfurt recebe o Ferencváros e o Frankfurt jogando muito bem dentro de casa, com 7 vitórias nos últimos 10. O Ferencváros joga numa liga um pouco mais limitada, né, e é um dos protagonistas dessa liga. O Frankfurt, como eu falei, depois de uma sequência ruim, retomou o caminho das vitórias. A gente pegou algumas dessas bets aqui nesse time e é uma equipe que eu particularmente gosto muito. Perdeu o seu atacante, né, que foi negociado, mas ainda assim tem 2 nomes lá de frente que são bastante produtivos. Vamos dar uma olhada no desempenho dessas equipes na Liga Europa no momento. E a gente vai ter aqui o Frankfurt jogando muito bem, com 4 vitórias, perdeu o último jogo para o Lyon bastante apertado, e o Ferencváros também vindo desde a fase de classificação, ora conseguindo bons jogos contra adversários mais frágeis, e tomou uma tamancada aqui do PAOK 5-0. Aqui eu vou recomendar, pessoal, uma vitória do Frankfurt ao vivo, um time que está muito mais organizado, que defensivamente está se portando bem, tem um ataque de gabarito, uma torcida que empurra, mostrou que tem um treinador bom também, que vai conseguir suprir a ausência de um atacante como o Marmouche. Então eu acredito aqui que o Frankfurt vence e vence bem. Para finalizar a Liga Europa, a gente tem a Lazio recebendo a Real Sociedad. A Lazio que chega aqui no momento de oscilação, mas jogando muito bem na Liga Europa. Se eu não me engano, está entre os primeiros aqui. É o primeiro líder da competição, 5 vitórias e 1 empate. 14 gols marcados, só 13 sofridos. A Real Sociedad também vem muito bem. Tem 10 pontos aqui, 6 vitórias e 1 derrota com 10 gols marcados e 6 sofridos. A Real Sociedad tem como pilar a sua defesa, né? É um time que se defende muito bem, mas o ataque não corresponde tanto. Corresponde contra alguns adversários mais frágeis, mas ainda assim prevejo um pouco de dificuldade. Eu gosto dessa equipe da Lazio, é um time que eu vejo em viés de melhora, embora hoje não possa contar com o Pellegrini e com o Guigó. O time tem aqui o Pedro, tem o Dalibachin jogando muito bem e também o Castellanos lá na frente. Embora o Izarbal da Real Sociedad seja um jogador muito perigoso também, eu acho que quem tem o favoritismo é o time da casa pela campanha que a Lazio tem. Estão possibilitando aqui o empate anula e essa é a melhor dica na minha visão. Na Mirassol, pessoal, eu vejo um jogo para mais de 1.5 gols. O São Bernardo fez partidas bem movimentadas aqui, com muita personalidade também. Começou muito rápido diante do Água Santa, meteu 2 gols, depois tomou 1. Contra o Bragantino conseguiu uma virada, tá com 2 vitórias aqui, mas vai enfrentar o Mirassol, que é um time que vem para a Série A, que ganhou de 6-0 aqui, fez um jogo movimentado contra o Santos também. Embora tenha uma boa defesa, o Mirassol fora de casa não tem a mesma força defensiva, mas a ofensiva segue muito bem, então um jogo para mais de 1.5 aqui é o que eu gosto. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o São Paulo recebendo a equipe do Guarani. E aqui a gente deve ter o São Paulo finalmente com seus principais jogadores depois de retornar da pré-temporada nos Estados Unidos, né? Então o time hoje vai ter o Caleri, vai ter o Lucas, vai ter o Luciano, com Ferreira, Oscar fazendo a estreia, inclusive golzinho do Oscar hoje é uma boa aí, e vai enfrentar um Guarani que, embora tenha tido resultados aqui interessantes, com um empate e uma vitória, né? O Guarani ganhou do Botafogo e empatou com a Inter de Limeira. É isso mesmo. É um time que eu ainda vejo com bastante limitação, sabe? Esse meio campo com o Isaac, à frente Rafael Bilu, Eliseu, enfim, é um time de agora de Série C, e o São Paulo é questão só de se ajustar em termos físicos e conseguir abrir o caminho das vitórias aí. A torcida está bastante empolgada. A torcida do São Paulo é uma torcida exigente já desde o início, e eu acho que o São Paulo vai ser um pouco cobrado aqui neste ano, né? Então acho que vem uma resposta logo de cara, com o treinador querendo já vencer e convencer. Então a vitória do São Paulo ao vivo aqui é bastante interessante, e eu iria sim nesse golzinho do Oscar aí na estreia. Esses são os meus palpites para esta quinta-feira, pessoal. Eu pergunto a você quais os seus. Bilhete da rodada hoje é o golzinho do Oscar aí na estreia diante do Guarani. Se você tem outro melhor, é só comentar aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.